E hoje eu queria falar um pouquinho sobre como trabalhar os períodos de descanso, tá? Quando a gente fala de períodos de descanso, nós podemos ter, por exemplo, férias, nós podemos ter, por exemplo, final de semana, nós podemos ter, por exemplo, feriados prolongados, ou até mesmo uma outra viagem que você faça em algum período e que você aproveite para descansar um pouco. Primeiro ponto importante, essencial o descanso é vital para que um estudante possa realizar bem o seu trabalho, né? Para que ele possa desempenhar bem o seu ritmo de estudos. Quando a gente fala que o descanso é essencial, que o descanso é vital, não vamos deixar, né, escapar aí da nossa mente, não vamos escapar da nossa memória, que a neurociência explica, né? Então nós não estamos falando de alguma coisa que a gente acha ou que a gente viu dar certo com um amigo. A neurociência explica para nós que para que um cérebro, né, ele possa ter um aproveitamento de retenção de conteúdo ou até mesmo de um trabalho de qualidade em termos de memória, são importantes três coisas, né? Então, primeira coisa primeira não nessa ordem, né, mas são importantes três coisas. Uma boa alimentação, né, uma alimentação na quantidade correta e saudável, exercícios físicos, né, pelo menos ali 2, 3 vezes por semana, e uma boa noite de sono. Então, eles até colocam que o descanso, o sono, o período de relaxamento, ele faz parte, ele ajuda na fixação, na melhor fixação de conteúdo, na retenção de informação, nas questões do desenvolvimento, né, das funções executivas também, né? Quando a gente fala de funções executivas, quando você precisa organizar, por exemplo, uma semana, né? A organização de uma semana, a organização de dados de um enunciado de um exercício, né, a leitura e interpretação de um texto, tudo isso depende também do cérebro estar minimamente descansado ou, né, com uma qualidade de descanso. Basta ver que quando você vai para uma prova de vestibular extremamente cansado mentalmente, às vezes você pega o texto, você lê o texto e aí no meio do texto você dá até aquela chacoalhada na cabeça do tipo, nossa, eu estou lendo, mas não estou fixando nada daquilo que eu estou lendo, né? Quantas vezes que a gente lê um texto, depois que a gente termina de ler, a gente percebe que a gente não fixou, que a gente não entendeu exatamente aquilo que a gente estava lendo. Então, o período de descanso, gente, ele é essencial, ele é muito importante. E por que a primeira coisa e a coisa mais forte que nós temos que trabalhar é isso? Porque se você não aceita, se você não se convence, se você não entende que o período de descanso é um dos períodos mais importantes, que é o período que você tem que dar muita importância também dentro da tua preparação, que você tem que colocar inclusive no seu planejamento, você fica estressado quando você descansa, né? E aí você comete aquele velho erro de descansar pensando em estudar e estudar pensando em descansar, né? Infelizmente isso não é feito só nos estudos, todas as pessoas acabam fazendo isso, né? Muitas vezes você está no trabalho, estressado porque queria estar em casa brincando com os filhos, não rende no trabalho, quando chega em casa na hora de brincar com os filhos está estressado porque deveria ter rendido um pouco mais no trabalho. O aluno está estressado no cursinho ou na escola, estudando para o vestibular, pensando que queria estar em casa assistindo um filme, quando chega em casa pode assistir um filme, aí ele fica estressado tentando estudar. E percebam que aí o tempo todo você está se cansando, o tempo todo você está forçando a sua mente, porque você está trabalhando com ela num lugar onde você não está, né? Eu estou no colégio com a minha cabeça em casa, eu estou em casa com a minha cabeça no colégio, eu estou namorando com a minha cabeça nos estudos, eu estou estudando com a minha cabeça no namoro, e aí você começa o tempo todo a não colocar a sua mente exatamente no lugar onde você está. Isso gera esforço, todo esforço vai gerar cansaço. Ou seja, dois problemas, você se cansa mais e você não aproveita nem o descanso, nem o estudo, nem trabalha bem os conteúdos no momento que tem que trabalhar e nem descansa o teu corpo e o teu cérebro para que o momento em que você vai estudar você possa ter um melhor rendimento. Então isso também requer concentração, isso também requer, gente, pensamentos e organização mental para isso, que é o de novo que a gente chama, né, na neurociência na neuropsicologia, na neurociência de funções executivas, né? De trabalhar bem as funções executivas. Como eu executo um trabalho a partir de um problema que foi identificado? Nós temos um problema para resolver. Todos nós somos estressados a ponto de não conseguir trabalhar bem a nossa mente e colocar ela onde nós estamos, né? Então, estudar estudando, descansar descansando, né? E então a gente precisa trabalhar com a nossa memória executiva para que a gente possa organizar isso, para a gente possa trabalhar isso, né? Então, primeira coisa, precisa ter consciência, né? A gente precisa ter consciência daquilo que a gente tem que fazer. Se você não entende que é importante, ou se você não concorda com a importância do descanso,
não adianta, porque aí a tua cabeça não vai conseguir se organizar para fazer uma coisa que você acha que não está correta, né? Por mais que você tente forçar a barra, uma hora ela vai se desgastar com isso. Então, primeiro ponto, nós precisamos dar importância para o descanso, né? E aí, gente, eu não estou dizendo assim, então quer dizer que eu tenho que mais descansar, que beleza, muito obrigado, então hoje eu vou estudar só até umas 4 horas da tarde e depois passar o resto do dia descansando. Não é disso que nós estamos falando, né? É você valorizar os períodos de descanso. É claro que no período de pré-vestibular, no período de uma preparação intensiva para algo mais importante que você vai fazer, né? Então nós estamos dando um exemplo aqui, claro, para vocês do pré-vestibular, mas eu poderia falar de outras tantas questões, né? Então você está trabalhando, por exemplo, eu sou um professor e coordenador de uma escola, então na semana de um vestibular, ou na primeira semana de aula, ou nas vésperas de um evento importante, claro que você dedica uma quantidade de horas a mais ao seu trabalho. E vocês no pré-vestibular vão dedicar uma quantidade de horas a mais da vida de vocês para os estudos. Mas é preciso organizar sim o período de descanso, né? Por exemplo, véspera de prova, semana da prova mais importante para quem está se preparando para o Enem, por exemplo. Na semana do Enem, é a semana para você estudar mais ou menos, né? É a semana para você relaxar mais a sua cabeça. Você vai passar por 2 finais de semana seguidos de provas muito longas, muito desgastantes. Então, tua cabeça precisa estar descansada, tua cabeça precisa estar preparada para passar por isso. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa consciência, né? Porque senão a gente acaba metendo os pés pelas mãos, tá? Então, organizar o seu descanso, né? Organizar o seu descanso significa dizer que vai ter um determinado momento do teu ano, vai ter diversos momentos do teu ano em que vai ter dia que você não vai estudar tudo aquilo que você achou que você ia estudar, mas se chegar no período de descansar, você tem que descansar, né? Não adianta você forçar a barra, porque no dia seguinte você vai render menos e aí você vai fazer menos ainda. Vai ter aquele final de semana em que você vai ter que organizar, gente, e aí é importante vocês organizarem. Então, de repente, Zuc, vai ter um feriado prolongado aqui 3 semanas, eu estou me sentindo meio cansado. Programa sua mente. Quando eu digo programa sua mente, se concentra nisso. Pera lá, daqui 2 semanas eu tenho um feriado, 3 semanas eu tenho um feriado prolongado, ou daqui 1 semana, 2 semanas eu tenho 2 semaninhas de férias, né? Período de férias, Zuc, eu não quero ficar totalmente parado, mas muda a rotina. Estabelece lá, vou acordar umas 9 horas da manhã, das 9h30 até umas 11, 11h30 no máximo, eu vou dar uma lida em algumas coisas, vou estudar algum conteúdo que está um pouco mais atrasado, mas o resto do dia eu vou descansar. Eu vou fazer coisas que não estão na minha rotina,